Bom dia, tudo bem com vocês? Então eu quero agradecer essa oportunidade de estar aqui presente hoje junto com vocês, com esse intuito de compartilhar um pouco de informações. Eu sei que a gente está num processo de aprendizagem e o processo de interação envolve isso, a produção de conhecimento, então é o momento de a gente aproveitar mais e extrapolar esse conhecimento, é o que eu pretendo hoje. Primeiramente, eu quero propor uma reflexão aqui nesse momento acerca de como tem acontecido o processo de formação de professores surdos e como que esse processo acontece na relação da identidade e cultura. Então, isso é um desafio. Eu estou me desafiando também, linguisticamente falando, nesse processo enquanto sujeito. Então, alguns de vocês já me conhecem, outros ainda não me conhecem. Eu sou professor aqui da Unifesp e eu tenho prosseguido na pesquisa dentro desse campo teórico de formação, basicamente, que é uma coisa que iniciou na PUC e é uma continuidade do trabalho anterior. Então, se algum de vocês conhecem, pode mudar, por favor, os slides. Então, o que motivou a escolha desse tema? Qual que era o meu objetivo inicial? Então, havia em mim uma preocupação de entender claramente a questão do perfil do professor e como esse perfil foi se desdobrando, historicamente falando, dentro do contexto social, qual que é a perspectiva que tem orientado a questão de formação de sujeitos surdos, se eles conseguem ou não trabalhar adequadamente ou não. Então, quando eu falo de sujeito surdo, por exemplo, nesse contexto social, e ele pensa a formação dentro da escola, esses espaços, é somente isso? Não, a preocupação vai em outras questões também. Por exemplo, uma coisa que eu tenho refletido a respeito é o desdobramento desse processo. De que modo a formação desse professor tem se focado? Então, o processo histórico que permeia isso estabelece alguns modelos no contexto social que a gente precisa lembrar, está dentro dessa reflexão, porque representa o caminho formativo nesse processo de construção de uma identidade, de uma cultura, que está atrelada à formação do professor. Então, enquanto sujeito que está naquele contexto específico de atuação de ensino, esse professor tem essa capacidade de ensinar por um processo de mediação. Mas o principal nessas discussões é entender, existe uma categoria especificamente que eu posso classificar de trabalho que é um professor surdo, ou é uma formação apenas da docência, só uma formação da licenciatura, por exemplo? De que modo se consolida essa formação profissional desse sujeito que está ocupando esse espaço enquanto sujeito professor surdo? Então, essa é um pouco dessa reflexão que eu vou apresentar para vocês agora e algumas ideologias que têm permeado essa minha pesquisa. E tem uma relação com o processo linguístico, por exemplo, que ele está inserido na formação desse professor. Agora, em qual escola, em qual espaço, qual é o modelo que ele tem sido ancorado para que isso aconteça? Então, é um processo que ultrapassa atualmente a questão da docência. E isso é um problema em termos de pesquisa, porque me desafia para pensar também outras questões, como o bilinguismo. Então, a gente tem uma série de questões para apresentar. A primeira questão seria o locus da pesquisa. Onde, qual escola isso vai acontecer? Enquanto sujeito, professor surdo, a primeira coisa que ele pensa, onde que ele vai trabalhar? A maioria das escolas não conhecem as especificidades relacionadas à atuação do professor surdo. Ou, por exemplo, tem professor surdo, ele consegue trabalhar, ou pensam ainda, por exemplo, eu coloco esse professor surdo, o que isso significa? Ele vai ensinar língua de sinais? Então é uma coisa ainda bastante abstrata para a gente, porque esse lugar não está um lugar posto, não é ainda definido. Então precisa quebrar alguns paradigmas relacionados a esse papel do sujeito surdo nesse contexto. Então, eu pergunto, por exemplo, em termos de pesquisa, onde estão esses professores surdos? Em quais espaços eles estão se localizando? Eles estão ocupando, de fato, o lugar da docência, ou eles têm sido invisibilizados de algum modo, ou colocados como coadjuvantes nesse processo de ensino?
Então, a gente percebe que a maioria dos professores surdos, na verdade, ainda é um grupo pequeno que tem essa concepção. E eu fiquei pensando, por exemplo, como que eu consigo explicar esse processo de ingressão dos surdos no ensino superior, nos cursos de licenciatura e esse processo de formação, como é que isso tem se dado, né? Então, por exemplo, ele escolhe algumas áreas específicas, como matemática ou língua portuguesa, ou ele vai se apropriar apenas de letras libras. A gente vê que tem uma gama muito grande de cursos que ele pode adentrar, mas o foco tem se direcionado aparentemente para o letras libras. E isso é, de fato, uma preocupação, porque eu fico pensando que, se a maioria forma letras libras, como é que vão ficar as outras áreas, por exemplo, de conhecimento, que eu não tenho professores para atuar? Então, tem motivado a minha reflexão. Um terceiro ponto é, por exemplo, dentro do contexto de sala de aula, quando ele vai entrar na faculdade e ele recebe aquela quantidade de informações e tem diversas estratégias, quais modelos ele tem se inspirado para assumir para si enquanto formação de docente? Então, por exemplo, qual que é o papel que o doutorado representa na formação de um professor no ensino superior, no processo de mediação e troca de informações, ao longo da formação dele, ainda enquanto aluno, no contexto superior? Ele tem conseguido se formar, ele tem alcançado outros níveis, como doutorado, por exemplo? Então, é uma preocupação, algo muito sério e relevante para a gente começar a pensar, porque, de fato, não é apenas formar e ter um diploma. Isso envolve uma ação, uma transformação interna e um processo de valorização do profissional e ser humano. Então, por exemplo, a gente tem a obrigatoriedade de ter que se esforçar, ele tem que estar sempre se esforçando para mostrar o valor dele enquanto aluno. Qual que é o desafio em relação, por exemplo, a pensar as questões de identidade e cultura no contexto escolar? A escola, por exemplo, com foco bilíngue, ela tem uma perspectiva um pouco diferente do processo de inclusão, que tem outras necessidades. Dentro da escola, o processo envolve uma questão muito mais próxima da questão linguística e cultural. E é algo que eu tenho pensado a respeito também ao longo da pesquisa. Então, vejam, tem uma série de problemas e questões para a gente começar a pensar e delinear o fio condutor dessa pesquisa. E o que eu vou mostrar agora é um processo que está em andamento ainda. Isso provocou uma série de mudanças e transformações em mim mesmo, enquanto pesquisador. Enfim. Então, para pensar a questão da formação do professor no contexto superior, na universidade ou na faculdade, por exemplo, quais são os caminhos ou percurso que isso tem se dado? Então, tem vários caminhos possíveis e várias perspectivas diferentes para pensar a formação. Tem a questão da formação bilíngue, uma outra possibilidade é a formação para escolas inclusivas, e tem que estar junto à questão linguística, junto com a identidade, a cultura, e é um papel diferente e demanda um perfil diferente de formação de professor que vai conseguir discutir essas questões enquanto ocupante desse espaço de formação. Então, é um momento correto para começar a discutir isso agora, porque é um processo que está em andamento, já se iniciou e vem se desdobrando historicamente a partir de alguns movimentos que têm resultado nessas perspectivas. Então, por exemplo, eu não posso apontar que tem apenas um caminho de formação. A gente tem diversos paradigmas e perspectivas diferentes que podem ser conduzidas ao longo disso. Então, eu vou falar, por exemplo, que uma coisa que estava acontecendo lá atrás era certo ou errado. Eu preciso parar de estabelecer essa dicotomia em relação ao passado e o presente. Faz parte, é um processo, é um caminho de transformação que vem se desdobrando. Pode passar. Então, o teórico que eu utilizo é esse senhor, o nome dele está aqui. O que eu vou falar agora é alguns conceitos ou uma palavra-chave que ele traz, que é o conceito de território, e esse é o sinal de território, nesse sentido que o prólogo traz, e não se trata apenas de uma questão local ou um espaço, mas uma relação que se estabelece por meio de uma interação específica e através do contato e pela mediação, e que possibilita, de certa forma, um tipo de empoderamento que fortalece através de discussões, de movimentos e reflexões constantes. Então, não é apenas uma palavra que significa o local em si, não é o espaço, o locus apenas, mas de fato é questão de posicionamento, de empoderamento e jogo político que se apresenta numa relação de poderes, por vezes de subserviência ou não. E
quando a gente pensa nesse conceito de território, ele está englobando também a questão da língua, da cultura e da identidade, todo o processo que é comum nessa interação. Então, essa questão do poder político e de estar acima ou estar abaixo, se posicionar. Pode passar, por favor. Então, antes eu falei a questão da especificidade do conceito de território. Agora eu penso a questão do território inicial, que é o local em que as pessoas às vezes estão juntas, mas de algum modo elas não têm uma atuação conjunta ainda, porque eu tenho várias especificidades, como uma questão visual, por exemplo, uma questão motora, mas naquele momento eles estão ocupando esse espaço, de algum modo, elas são misturadas e elas estão juntas, de certo modo. Mas, ainda que essa aprendizagem aconteça por meio de alguma interação, esse junto não tem a questão do mesmo perfil, não tem as mesmas características. Então não configura, por exemplo, um conjunto específico. São pessoas que compartilham identidades próprias, identidades específicas, algumas com uma perspectiva muito mais clínica, e que sofreram influências específicas ao longo de sua vida e do seu contexto de formação. Então, não é uma aprendizagem que foi imediata, faz parte de um processo e aconteceu cada uma delas. Então, quando ele usa essa palavra, ele se refere também ao processo de influência que acontecem e tudo que ela sofreu ao longo da vida dela. Então, o papel do professor, por exemplo, que tem mediado aqui nessas relações, é um professor ouvinte, que remonta a um tempo anterior. E esse professor tem um olhar diferenciado que, por vezes, entende aquela questão da diferença como um problema. Mas isso provoca um certo distanciamento do aluno, porque não tem essa afinidade, a interação já não tem aquela afinidade específica entre eles, né? E como que se dá, por exemplo, o processo da questão linguística? Como é que isso tem se desdobrado? Por vezes, por exemplo, as discussões são na oralidade, isso causa um efeito nesse sujeito que está ali presente aqui no ambiente. Então, a minha preocupação, por exemplo, em relação à língua de sinais, como é que ela poderia formar de outra forma essa aprendizagem? Isso é um problema sério para a gente começar a pensar a respeito, porque enquanto aluno surdo, ele não está bem silenciado, existe uma série de angústias que acontecem dentro dele enquanto sujeito nesse processo e que pode provocar prejuízo. E as discussões que acontecem, as ideologias presentes, ainda que elas tenham essa perspectiva inclusiva, elas têm um efeito diferenciado e estabelecem uma relação de poder específico que nem sempre vai estar muito visível. Então, no contexto da inclusão, isso está posto, isso está acontecendo, mas a gente vê uma outra possibilidade agora, que é uma mudança ou desterritorialização desse processo. Ele sai desse lugar comum e vai para o outro. Pode avançar, por favor. A gente viu, então, a inclusão como um processo de um território inicial específico que vai se desdobrando ao longo da formação. E uma coisa curiosa, eu falei daquela questão do problema de estar junto, mas não em conjunto, são as ausências que estabelecem nesse contexto. Então, falta muita coisa. Isso fica perceptível, por exemplo, da relação da língua, como se dá por uma língua oral ou por uma língua de sinais, e que, por vezes, geram barreiras nesse processo de interação. Então, a aprendizagem é um processo de troca contínua, mas o processo linguístico ele não tá à parte disso, ele faz parte. Então, quando a gente pensa, por exemplo, na questão do ouvinte, e tem essa influência toda de um processo inicial, a gente tem um deslocamento agora, que a gente poderia chamar de reterritorialização, que é um processo simples. Agora vai ser um processo de entrada, mas uma perspectiva de que alguém que estava antes de fora, e envolve a questão da identidade. O processo linguístico que permeia isso e essas ausências que acontecem no contexto da inclusão, elas acabam se deslocando para outro lugar. Pode avançar, por favor. E isso ressignifica aquele conceito inicial de território, ou provoca o que a gente chama de reterritorialização. E agora no novo processo de entrada é um nome com uma outra perspectiva. Então, se eu penso, por exemplo, no processo de transferência, como se houvesse uma tradução de sentidos em relação à formação, que agora é inerente ao sujeito surdo enquanto pessoa. Então, o perfil do professor, por exemplo, agora é um pouco mais compatível, porque permite que ele compreenda os aspectos positivos
e legitima essa posição identitária e cultural naquele contexto específico. E é isso que a gente chama de identidade e cultura enquanto percepção. Então, nessa segunda parte agora, o processo linguístico é muito mais valorizado. O processo de informação acontece de modo muito mais claro. Pode passar. Então, essa questão de territorialidade que está envolvida no processo de interação e que provoca o desenvolvimento de diversas questões relacionadas ao aspecto linguístico, ao aspecto cultural, nos faz pensar, por exemplo, em relação ao meu lugar enquanto sujeito surdo nesse contexto. Porque uma coisa que eu tenho que evitar, uma coisa que eu preciso evitar, por exemplo, é pensar na escola bilíngue como um espaço apenas do sujeito surdo, mas é um espaço de maioria, de integração. Então é preciso pensar, por exemplo, como que essas questões de território têm sido representadas no contexto da universidade, no contexto de formação superior, que por vezes o surdo consegue ou não entrar. Isso a gente sabe que tem aumentado bastante o número de surdos ingressando nesses espaços, mas a questão seria que as pesquisas têm envolvido o aspecto linguístico na formação. Os professores surdos têm conseguido, por exemplo, os professores têm conseguido usar a língua de sinais como língua imediata para a comunicação no processo de aprendizagem. Porque, por exemplo, às vezes o aluno fica sentado e ele observa o intérprete e as duas coisas, ele fica dividindo a atenção entre olha para o professor, olha para o intérprete, e ter essa visão totalitária do que está acontecendo é um pouco mais difícil. E quando tem uma língua que respeita a questão cultural, eu provoco nesse sujeito a capacidade de aprender de modo muito mais objetivo. E também desafia ele enquanto aluno e se desafiar enquanto professor a pensar outras questões da formação. Então, quando eu penso, por exemplo, os desafios atrelados à minha formação, sempre a gente teve a presença de um intérprete ali, mas antes tentava-se considerar a questão da língua de sinais como a minha língua materna, mas a questão da língua portuguesa era ainda um entrave que me provocava certas angústias enquanto incompreensão, né? Então, nem sempre era possível acompanhar todo o processo. E isso gera alguns prejuízos, eu sei, mas é uma tentativa constante de tentar acompanhar a educação, por exemplo, em termos de formação. Pode avançar, por favor. Então, o processo, a prática de docência no contexto universitário, ele é um processo complexo, porque ele envolve toda uma questão de autonomia e pesquisa, que tem a ver com o contexto, com todo o processo histórico que eu passei até então. Então ele traz uma série de questões que envolvem, por exemplo, pensar e transformar, adaptar o meu próprio jeito de conduzir as disciplinas nessa questão. Então veja, às vezes a gente forma e pensa, terminou a formação, já tem um certificado, parabéns. Mas em relação à prática, porque agora ele volta, ele tem como se fosse um reencontro agora, de uma outra forma. Antes, enquanto aluno, sujeito a um processo de formação, e agora como condutor e professor, numa sala que vai envolver sujeitos e às vezes professores também, ouvintes. Então, então isso interfere, por exemplo, na qualidade das aulas desse professor. Quando ele entra e ele sabe que vai ter todo um processo de mudança para ele, que ele vai se deslocar para um outro espaço, ele vai se reterritorializar nesse sentido, enfim. Enquanto professor, seja ouvinte, e num outro espaço, ele se desloca de um contexto de trabalhar na perspectiva ouvinte para uma outra forma de trabalhar, pensando numa outra perspectiva, que não tem, por exemplo, a questão da barreira comunicativa e de fato exerce uma prática inclusiva de uma ideologia que é muito mais internalizada, que envolve o professor enquanto a sua própria língua. Eu penso que o principal que a gente precisa pensar em termos de prática são essas questões. A discussão que acontece nesse espaço de transformação enquanto perspectiva bilíngue é algo que a identidade e a cultura ainda não tem atravessado. Alguns professores, nesse contexto, por exemplo, meio que é como se houvesse uma supressão desses conteúdos, é como se a língua de sinais acabasse sendo um suporte, ela não tem o total valor que ela deveria ter enquanto perspectiva, não é oferecido com certa profundidade a alguns conhecimentos.
Então, a maioria dos professores, eles querem trabalhar, mas tem esse entrave. Como é que ele vai se inserir enquanto sujeito surdo? Aí, por exemplo, vai surgir uma outra nomenclatura que é a presença do instrutor. Mas qual é o papel do professor, então? Então é como se tivesse um prejuízo, é como se perdesse o valor, essas questões de significação profissional. Porque eu tenho um professor e esse conceito está atrelado ao ouvinte. Mas no momento em que eu vou lecionar alguma coisa enquanto sujeito surdo e mediar essa informação toda, eu me torno um instrutor agora. E é por isso que a gente precisa pensar nessa questão de categorização profissional no mercado de trabalho. Então, essa questão aqui agora é um problema muito sério, porque no contexto da inclusão, por exemplo, a comunicação vai acontecendo de modo oral, mas é como se... No caso dessa educação de surdo, por exemplo, isso acontece de modo mais escondido, a questão cultural e identidade, porque ele era surdo, mas a língua de sinais não era utilizada, não era visível, era evitada, na verdade. Aí tinha aquela ideia de que naquele contexto o professor ia falar e ele deveria acompanhar o processo de oralização, mas sem a língua de sinais no contexto universitário também. E, por exemplo, em algumas entrevistas que eu fiz com alguns professores e que passaram por essa perspectiva oral, eles acabaram revelando que havia, de fato, dentro das escolas, essa ideia de evitar o uso da língua de sinais, de que se oralizasse e procurassem outros espaços para se identificar como outro surdo, mas não era contexto de sala de aula. Então era como se eles acabassem sendo expulsos ou excluídos desses espaços comunicativos, né? E como que fica a questão da cultura surda nesse contexto de oralização, por exemplo? Como é que fica o território inicial de produção de sentidos para esse sujeito? Então, pode avançar. Pode ler? Cultura. Pode ler? Cultura. Consideremos, pois, a figura do surdo submetido às regras e práticas ouvintistas dentro de um mundo experimentado física e subjetivamente, delimitado pelo ideário ouvintista, que se traduz em um processo competitivo de não aceitação da cultura surda como variável de um corpo específico de pessoas que compõem o macrocosmo social. Os efeitos dessa segregação, produzida por décadas, colocaram e ainda colocam os surdos à mercê de forças construtivo/destrutivas que operam tanto em termos materiais como representacionais, que insistem em moldar os surdos como se fossem corpos obrigados a internalizar o universo cultural ouvintista. É nesse cenário que a luta por educação se manifesta. Então, o problema que está aqui nessa questão que ele acabou de ler é como que ele tem assimilado essa prática em termos de identidade e cultura. Eu tenho liberdade de me expressar linguisticamente falando, através da minha própria língua. Isso é de fato um problema sério, né? E não é uma questão só minha, é um problema que ele precisa ser refletido a respeito. Pode avançar, por favor. Tá, onde que o bilinguismo entra, então, nessa questão da inclusão? Infelizmente, quando eu pego a questão do português, ele ainda tem uma abrangência muito mais forte do que a língua de sinais. Ele exerce essa influência sobre, como se fosse um controle do sujeito surdo, e meio que o restringe, o limita de certa forma. Pode avançar, por favor. Então, a pergunta que eu faço para vocês, por exemplo, dentro dessas discussões, nesse momento agora, dentro da disciplina de língua de sinais, todas as questões vão ser trabalhadas no campo da linguística ou precisamos de uma política linguística específica para que essas questões comecem a ser trabalhadas? Então, vejam, são uma série de especificidades em que a maioria dos cursos que acabam sendo inseridos nesse mercado de trabalho e fazem uma formação externa a isso, não têm sido atravessados por essas questões, por esse questionamento no contexto social.
Então o que o surdo faz? Ele vai ficar desempregado, ele não vai ser inserido, ou ele vai procurar apenas uma atividade ou outra particular para ele trabalhar? Já vou reduzir bastante aqui, vou resumir, tá bom? Pode avançar, por favor. Só uma síntese rápida. Nessa questão de categorização do trabalho, eu acabo discutindo um pouquinho a questão da formação enquanto o processo de aquisição de conhecimento, a chegada desse profissional no mercado e as relações de trabalho que permeiam essa perspectiva. De um outro momento, isso é um outro problema sério a ser considerado, por exemplo, porque essa liberdade de seleção de trabalho acaba não acontecendo. E as influências que acontecem em relação à escolha do profissional para categorizar, por exemplo, como instrutor, ela não tem sido discutida, abordada ou tem atravessado as formações de modo geral nesses campos. Então é uma coisa que tem causado prejuízo e é um aspecto negativo para discutir a questão da formação. Então, alguns problemas que se apresentam enquanto categorização desses professores, a formação para professor ou formação para outra coisa, não tem sido tão discutida. E essa perspectiva se ancora no que Marx propõe em relação à questão do trabalho. Pode avançar, por favor. Então, Vygotsky, quando ele vai pensar a questão da prática profissional nesse contexto misto em que se estabelecem relações também sociais, por meio do contato com o outro e contato que interfere no próprio processo de formação pela mediação, é um processo que não pode ser dissociado da questão linguística, é um processo que acontece junto, ele é simultâneo. Então, por exemplo, para pensar a questão da formação humana no contexto social é um fator importante. Pode avançar, por favor. Então, a preocupação que se estabelece em relação à relação social, os aspectos positivos que precisam integrar essa questão social com a formação do professor, é algo que eu penso, por exemplo, uma coisa, se eu pensar numa perspectiva mais humana, ela influencia muito esse movimento. Então, só para refletir um pouco, eu vou pensar agora essa questão, professor surdo ou surdos professores? Então, a pergunta que eu lanço para vocês começarem a pensar sobre isso, e é algo que faz parte da minha pesquisa, faz parte da minha atuação aqui na universidade, é algo que merece discussão para uma briga mais constante para pensar a formação nesse sentido. Se eu penso a questão do trabalho do professor surdo e a relação que também tem com a identidade, se esse processo tem ou não sido invisibilizado, quais são as estratégias ideológicas que têm possibilitado esse caminho, né? Então a questão da identidade é uma coisa que tem a ver com a experiência, com toda a história daquele sujeito que ele traz consigo, que vai se refletir na prática dele. Então, como parte dos dados da entrevista que eu vim coletado, eu questiono como que essa prática profissional tem sido desafiada. E uma das respostas que o professor surdo estabelece, por exemplo, é que no processo de inclusão é bastante difícil para ela. E eu não vou falar muito sobre isso por causa do tempo, mas pode avançar, por favor. Isso é uma outra questão envolvendo a formação de professores, por exemplo. E ele fala basicamente o quê? Que o problema é o que tem sido oferecido dentro da universidade ainda carece de maior conscientização, de uma mente mais aberta para entender essas questões. É preciso trilhar novos caminhos para pensar a questão didática, as estratégias, para pensar a formação da prática profissional. Pode avançar, por favor. E é questão de outra entrevista, pode ir. Então, o que a gente percebe? A questão da identidade e cultura é um aspecto positivo que desafia pensar a formação. E uma coisa interessante, por exemplo, é que dentro dessa diversidade, processo de territorialização e reterritorialização, algumas coisas que são compreendidas e não podem ser esquecidas. O principal delas é considerar a diversidade da inserção do sujeito nesse espaço. Como é que está a questão da língua? Como é que está o processo de reterritorialização enquanto cultura, enquanto processo cultural? Pode avançar, por favor? Então,
só para não estar acabado ainda, eu queria que você lesse, por favor, então vamos lá. Apresentamos como reflexões inacabadas a figura do formador como sendo um trabalhador surdo, professores em sua prática de ensino, ou seja, aquele que exerce seu trabalho, seja como professor, pesquisador, não só desenvolvendo a mente dos alunos, mas com a preocupação de entender o processo de formação para si e para outrem. Um percurso ardoroso, mas constante no sentido de legitimar sua identidade cultural. Enquanto trabalhador, sabendo que ainda há muitos desafios linguísticos escolares a serem enfrentados para ser legalmente reconhecido. Autor Elias Paulino de Cunha Júnior. Então, obrigado pela atenção de vocês. É isso.